Fala, torcedor do Palmeiras, muito bom dia e vamos junto aqui nesse sabadão aqui acompanhar as principais informações do Palmeiras, tem novidades sobre contratação, né, e formação do próximo jogo. Ficou interessado, quer saber o que a empresa esportiva aqui tá falando sobre o Palmeiras? Fique no vídeo até o fim. Foi olhar o Palmeiras jogar. Se você olhar a tabela, tem outros piores. Tá, mas tudo bem. Em desempenho, para você, é o pior futebol? Estou olhando o retrato atual. Ah, tá. O time que começa o campeonato é vai mudando, vai piorando, aí toma aquela goleada pro Criciúma, cai o Ramon Dias, e aí a crise vai se acentuando. O Álvaro Pacheco chegou, a cabeça dele é o seguinte, esse aqui é um time pequeno, eu vou jogar com um time pequeno. Então ele fez um 5-4-1, sem ninguém de articulação no meio campo, e a única coisa que o Vasco faz quando tem a bola é lançar para o Verratti. Já sai do goleiro assim, ó. Vai, Verratti, se vira aí, vê se você consegue segurar essa bola na frente aí, para ver o que arruma. E não arruma nada, perde um atrás do outro. Por isso que teve aquele empenho péssimo. No final do jogo, o Vasco teve apenas 75% de passes certos, ou seja, errou 25%, errou 1 de cada 4 passes. É baixíssimo, porque o time não tem e não quer. E não está trabalhado para tentar isso. Não consegue, né? Trocar passe, segurar o mínimo que seja de posse de bola. E aí, quando não tem a bola, também não é agressivo na marcação. É uma postura mais de vou tentar aqui bloquear espaço e não morde. Então, o Palmeiras que faz? É praticamente jogar por ele mesmo. Tá? Tenta aqui, toca no lado do outro, chuta. Chuta. É que a pontaria do Palmeiras não está das melhores, tá? A gente viu ali 28 finalizações, somente 6 na direção do gol. Se tivesse um pouquinho melhor essa pontaria, o placar poderia ter sido maior. Só que o Vasco, do Álvaro Pacheco, que teve depois da goleada humilhante que sofreu para o Flamengo, teve aí cerca de 10 dias para trabalhar, não apresentou evolução nenhuma. A evolução foi, contra o Palmeiras levou 30 chutes, contra o Flamengo levou 30 chutes, contra o Palmeiras levou 28. Ele teve uma evolução de 2. 2 a menos, mas assim, futebol zero. Zero futebol. Natália Ferrão, eu te interrompi, desculpe, sua análise. Imagina, Abel. Eu tô com o Abel Ferreira, talvez a melhor apresentação coletiva do Palmeiras. Individualmente, a gente vai, obviamente, olhar para o Estevão, porque o que ele fez ontem é mais um ponto ali que se coloca num jogador que é brilhante com a bola. Vai para cima, enfrenta o adversário, não tem medo de arriscar, não tem medo de brincar com a bola. E solidário, né, Nath? Falta um pouco disso no futebol, né, professor? Essa individualidade de, às vezes, chamar a responsabilidade, cortar 3, 2 jogadores e fazer uma jogada brilhante. Talento, exatamente, Eugênio. E ele tem, de sobra. E não é fominha, porque ele é um cara que serve ao coletivo. E um coletivo que foi brilhante ontem. Agora, o coletivo do Vasco é um total de desempenho zero. Defensivo, meio campo, ataque, o Verratti, o Eugênio cita muito bem, sozinho, completamente sozinho. Sem o Payet, que é o cara que, tecnicamente, é muito superior e consegue ter o passe diferente, o Vasco fica igual o Vasco do ano passado sem o Payet. Um vazio louco, né? É um vazio no meio de campo. Tenta trabalhar em transição pelo lado, mas muito pouco inspirado. O Piton ontem preso na marcação porque o Estevão estava indo para cima e mesmo assim não conseguia. Nesse lance do gol, é todo mundo se olhando e pouca gente acompanhando a movimentação do ataque do Palmeiras. É um Vasco que me parece um início pior do que o início da temporada passada no Campeonato Brasileiro. Não, voltou a estaca zero. Eles colocaram o Medel de lado, aí liberaram, o Medel vai pro Boca. Já foi apresentado. O Medel jogaria nesse Vasco de hoje. Já foi apresentado. Ele iria jogar ontem. O Medel tinha menos clima do que falta de bola, né? Então, mas o Vasco tá numa fase para ficar arrumando esse tipo de... Então ele tem uma capacidade técnica superior. Sabe uma coisa que, referindo ao que você está falando? O quê? Se a gente fosse apegar as entrevistas do Abel, que trabalhou com o Hendrick o dia a dia, o Abel, na hora de lançar o Hendrick, espera mais um pouco, não esqueça cedo. O Estevão, ele só elogia desde o começo. Ele falou que... Ele faz reverência ao jogador, assim. É um jogador de outro mundo. Eu nunca vi um jogador como esse, né? Eu nunca vi algo assim. Eu não sei como é que os jogadores vão se desenvolver, qual vai ser melhor, etc. Mas pro Abel, óbvio que ele nunca falou isso literalmente, você olha as entrevistas dele falando sobre o Hendrick, desde o começo, e as do Estevão, pro Estevão ele tem muito mais elogios. Eu acho até que ele já falou muito mais elogios. E vira titular absoluto agora, né? Nunca viu algo. E vira titular absoluto, vocês não acham? Que agora é difícil sair? Então, vamos ver como é que o Dudu vai voltar. Tá. O Dudu tem de ocupar o outro lado, né, o lado esquerdo. O Felipe Anderson vai jogar. Vai jogar e ele ocupava muito mais
jogando na Itália, o espaço que ocupa o Estevão. Apesar de ser um jogador muito versátil, que pode jogar por dentro. Na primeira fase dele na Lazio, jogar pela esquerda mais também. Na volta, mais pelo lado direito. Eu acho que ele pode jogar em qualquer lugar ali. Tem o Veiga. Nós estamos falando já de 4 jogadores, né? E aí tem atrás o Zé Rafael, tem o Aníbal e tal. Não sei o que vai acontecer ali. Não sei o que vai acontecer ali. É óbvio que se o Estevão mantiver esse nível e for evoluindo, não dá para tirar. Até porque tem a característica única do mano a mano, do drible, do cara que desequilibra, né? O Felipe Anderson entra onde? Nesse pacote? Vai jogar sem centroavante? Vai o Rony para banco? Quem vai ser o centroavante? O Pavel vai jogar sem o centroavante, com o jogador flutuando, entrando na área. Às vezes eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que se esses jogadores estiverem bem, a gente olha para um Palmeiras agora, mas quando todos estiverem à disposição, a gente olha para outro Palmeiras. Para outro mundo, para outro tipo de clube com jogadores que estão se desenvolvendo, com o Felipe Anderson jogando muito, e vai saber se o Palmeiras não vai atuar ainda mais na janela de transferência. Ontem, aqui neste programa, nós tivemos uma pergunta feita a um componente da mesa, Rafael Marques, que era a seguinte: você assinaria o empate? Pô, fica com o empate, tá? Para não jogar, já fica com esse empate. Ele disse sim, de olhos fechados, com a mão esquerda. Mas isso é uma resposta vascaína. Palmeirense não assinaria. E aí, você veio comentar hoje só com isso aí? Não, eu só vim só dizer que eu avisei. Ao torcedor do Vasco ontem. Eu assinasse. Mas isso era muito óbvio. Eu já sabia que o Vasco... A pergunta era se o torcedor do Vasco deveria assinar o empate. Sim, é verdade. E eu disse que sim. Aí ele ficou assustado porque eu disse que sim. Ele achava que eu disse que não. Eu assustei que o Vasco ia jogar. O Fã de Esporte, tá vendo aqui, ó. Mais um, ó. Na câmera mais aberta, o Fã de Esporte são 2 papéis. Porque tá aqui, eu avisei. Eu avisei. E qual é o outro? Nós temos outro papel. Eu avisaria de novo, assim. Aí eu vou avisando, é isso? Vou avisando, porque... Próximo jogo 0x0 também? A diferença é muito grande. O que tá ruim pro Vasco hoje é que tem a bola e o campo e um jogo. jogo. O Branco deveria assinar o empate se pudesse, também? aliás, já algumas temporadas, se o Vasco pudesse dar um tempinho de 6 meses, né? Não precisa pagar suas contas, seus salários, né? Dar uma resetada geral. Talvez um sabático para o clube institucional, talvez valesse. Mas eu disse isso ontem com base no que o campo estava mostrando. Resguardando as circunstâncias próprias do Palmeiras não estar suficientemente regular, né? E a gente debateu muito isso aqui ontem, mas a diferença entre ele e o Vasco é muito grande. Estava vendo na coletiva sobre os primeiros 25 minutos do jogo, né? Que justamente esse período termina com o gol do Piquerez. A partir do gol, o Palmeiras dá uma freada, pisa um pouquinho no freio e tal, mas nesses 25 minutos, vamos lá, 40% das ações com bola foram no terço ofensivo do Palmeiras. Divide o campo em 3, ou seja, da intermediária para frente, 40% das ações ali, até o primeiro gol. O Palmeiras ganhou nesse período 54% dos duelos terrestres e 64% dos aéreos. Impressionante. Finalizou 14 vezes contra 3 do Vasco, nos primeiros 26 minutos, na verdade. Teve 65% da posse de bola. Nesse período também, o Vasco errou 34% dos seus passes, 1 de cada 3, mais ou menos, o Vasco errou. E se a gente pegar só os 5 primeiros minutos de jogo, o Palmeiras finalizou 5 vezes. 1 por minuto nos 5 primeiros minutos de jogo, ou seja, um atropelo. Uma atuação coletiva espetacular do Palmeiras e muito ruim do Vasco, e individual impressionante do Estevão, na minha opinião, entre outros. Mas o Estevão, tá leve que pra jogar, canseira, né? Que ele deu na defesa do Vasco, do jogo, especialmente no Piton. Ele tá leve pra jogar, né, professor? Não só pela participação nos 2 gols, né, Nath? Porque agora a gente já sabe o fim da história. Mas durante o jogo a gente falaria isso. E é curioso porque dessa vez os números nem sempre são tudo, mas dessa vez o olhar a partida traduzia justamente essa questão dos números. A intensidade do Palmeiras, principalmente até a busca do primeiro gol, ou a faixa de campo em que o Palmeiras atuava ganhando todas, sufocando o Vasco. A cada jogo do Vasco contra adversários que ele deveria enfrentar com mais competitividade, o torcedor vascaíno fica realmente sentindo que está num patamar muito abaixo do que é a história desse clube, né? A cada jogo contra cada adversário, você vai, não ganha 10 anos, não ganha 11 anos, não ganha... E mostrou muito pouco, fora aquele momento do jogo lá em que o Verratti poderia ter descontado, se não fosse a falta, na minha opinião, até bem achada essa falta. Esse empurrão é fundamental para que ele faça o gol de cabeça, né? Na hora que ele faz isso, ele ganha espaço. Mas não fosse esse momento, não teve Vasco no jogo, teve um Palmeiras absoluto,
individualmente, coletivamente. O Rony voltando a ser um jogador importante, eu acho que isso é uma boa notícia para o Palmeiras, né? Esse Palmeiras do Abel teve muito a ver com bons momentos do Rony. É um jogador do qual eu, particularmente, nunca desisti. Sempre achei um jogador muito útil. É um momento Desistir do Rony? muito bom. Brincadeira? Mas lembra que começou o programa falando tem gente que não gosta, tem gente que não quer. É verdade. Né? Corneta-se muito esse rapaz, ele é um lutador, é um jogador muito útil. Professor Celso. Diga, Eugênio, foi lá. Não, que a gente acabou de ver ali. Me explica como é que o Ramon abate Abel, é isso, né? Como é que ele não deu aquela falta no início do lance ali do gol no lado do Palmeiras? Na cara dele. Ali... Aí saiu a jogada. Ele tá piscando na hora. Jogada continua, saiu o gol, aí depois ele tem a vergonha do cara chamar, amigo, vem cá, teve uma falta na sua cara que você não deu. O retrato da arbitragem brasileira. Cara, impressionante. Mas pode seguir, professor. Não, o VAR tá lá para reapitar quando precisa. Esse era o lance para ser reapitado. Me explica como é que o Ramon abate Abel, é isso, né? Como é que ele não deu aquela falta no início do lance ali do gol no lado do Palmeiras? Na cara dele. Ali... Aí saiu a jogada. Ele tá piscando na hora. Jogada continua, saiu o gol, aí depois ele tem a vergonha do cara chamar, amigo, vem cá, teve uma falta na sua cara que você não deu. O retrato da arbitragem brasileira. Cara, impressionante. Mas pode seguir, professor. Não, o VAR tá lá para reapitar quando precisa. Esse era o lance para ser reapitado. Sim. A gente fala muito de intervenção, mas espera aí. Não pode acontecer aquilo na cara do juiz e sair um gol e só passar em branco as nuvens. Tá Foi certo. na frente dele essa falta. Aí deixou o lance seguir, segue. E aí, na sequência, ele acabou anulando o gol que aconteceu. Aí fico imaginando o que passa na cabeça do árbitro, né? Que tem que sair ali no VAR e perceber que cometeu um erro que estava na cara dele. Não deve ser fácil. Mas, de fato, o Palmeiras... Você sabe, Natália, Diga, quantos gols o Vasco sofreu em 8 jogos? Você tem ideia? Eu posso ter uma cola aqui, mas... 19. Eu sei que em um tomou 6, agora em 8... Tem outro que tomou 4, lembra? É verdade. O Vasco tem o pior saldo de gols, menos 12. Tem a pior defesa, ou a mais vazada, 19. Impressionante. E tem o pior futebol. Pior futebol do campeonato? De 0 a 10, a atuação ontem. Do Vasco? 3. Quer ver como você vai ficar mais bravo? Aqui é contra o Flamengo. Aqui, ó, vou mostrar uma coisa pra vocês vão adorar. Peraí. Ponham na tela aí o primeiro gol do Palmeiras. Olhem a quantidade de vascaínos na área, não é nem fora. Quando sai o primeiro gol do Palmeiras. Rafael, eu quero teu comentário. Olha lá, por favor, me conta. O que você tá achando disso aí, Rafa? Olha lá. Vai fazendo a matemática. 1, 2, 3, 4 palmeirenses. Foi um contra-ataque. Tecnicamente é um contra-ataque. Foi um contra-ataque. Foi uma bola do Vasco, né? E o Everton tocou a bola, saiu lá de trás tocando. Muito bem executado. O Vasco faz tem uma recomposição razoavelmente bem feita, porque você tem muita gente voltando a tempo. Só tem o Verrete fora da área depois quando terminou na... Mas ela é fisicamente bem feita, mas ela é geograficamente mal feita, porque a distribuição das peças não é adequada, tanto que o Piquerez deriva da esquerda para dentro e bate de direita. Então você tem aí houve um comprometimento do time em voltar, mas não houve uma inteligência de cada um pegar o seu. Mas, claro, muito talento do menino também. O gol do Flamengo foi assim, Zé. Lembra do Davi Luiz? Sim. Foi igualzinho também a quantidade de... Davi Luiz foi um escanteio. Então, mas aí tinha todo mundo dentro da área. Mas é diferente o escanteio. Foi isso aí. Eu acho que o escanteio é muito mais sério, muito mais grave do que isso. Sem dúvida. Assim, o escanteio você está posicionado, então é falta de atenção. Ali não, ali é um contra-ataque que o Palmeiras tem méritos em velocidade. Em 3 toques o Palmeiras estava finalizando. Como é legal ter um jogador que vai pra cima, né? Que é raridade no futebol, né? O Estevão tem 3 jogadores do Vasco ali meio que na área dele, e ele mesmo assim ele vai pra cima, ele chama atenção. Personalidade, qualidade, talento, preparo, enfim, tem vários aspectos. Tá preocupado, né? Agora, o principal... Esse Vasco da Gama... Não, tô dizendo pro todo mundo tem que estar, né? Todo mundo que acompanha o futebol e que torce para que o Vasco recupere sua condição de protagonista de 25 anos atrás. No passado você não estava tanto Eu acho que a preocupação é mais do que explicável. Você acha que esse time é pior que o do ano passado? Tá jogando pior. Se você pegar todo o pacote, a questão institucional, vamos dar um exemplo que uma SAF queira comprar o Vasco agora da outra SAF. Quem vai negociar isso? Vamos supor que alguém queira investir uma fortuna em naming rights em São Januário. Quem vende pode vender? Quem toma a decisão? O treinador foi contratado pela SAF, mas a SAF não manda. A SAF questiona a decisão na justiça. O time está sem dinheiro. Precisa fazer uma janela de transferências no mínimo razoável, né, para tentar elevar o nível. Os jogadores estão sucumbindo. Tem problemas dos lados do ataque, né? O trabalho do treinador está começando. Tudo isso sob uma enorme pressão dos gigantes do futebol brasileiro. Eu sei que tem outro com dificuldades, mas não há nenhum numa situação mais complicada que o Vasco. Não tem nada parecido. Dos grandes, inclusive o Santos.
Porque o Santos está numa Série B agora, e aí quando... Eu pensei só na primeira divisão, então, mas o problema quando você cai, quando um time grande cai, né, uma equipe gigante com história, com torcida, com uma marca de muito valor, quando cai, o impacto é muito poderoso, é muito forte. O ano em que joga a Série B é um pouco mais suave se voltar. Sim. O Cruzeiro foi uma exceção, né, porque ficou mais um tempo. E o Vasco ficou também uma vez... Quando os times da primeira divisão pararam de ter a cota da primeira divisão... Exatamente, não tinha mais... O Santos... Como é difícil subir direto. Teoricamente, assim, a gente imagina que volta e voltando, pode estar voltando uma situação um pouco melhor. Agora, você está falando de uma instituição que caiu 4 vezes. E que jogou 5 vezes a Série B. Numa linha de corte de 16 anos. É muita coisa para um clube que até o início do milênio... vive sempre nesse limite, né? Exatamente. É muita coisa para um clube que no início do milênio era protagonista do futebol brasileiro e sul-americano. Então, você está... E é isso que mantém, além da história, e a história ninguém apaga, né? Por isso que eu detesto aquela teoria da torinização, com todo respeito ao Torino. Torinização. Porque o Torino é um time gigante até aquele desastre aéreo. Né? Eu acho o Vasco um gigante ainda. Então, há uma discussão, assim, tem uma teoria que diz que tem clubes que estão passando pelo processo de torinização. Eu acho que não é o caso do Vasco. Eu acho que não é o caso de nenhum clube do futebol brasileiro. Até porque aqui no Brasil tem uma coisa chamada campeonato estadual. Isso dá uma retroalimentada... O América do Rio não passou por um processo de torinização? Mas nunca teve o tamanho do Torino. Nunca teve o tamanho do Torino na Itália, não. Nunca teve o tamanho do Torino. Mas é de 40, né? O domínio do Torino é muito localizado numa década. Mas o América é vítima de um outro processo político do futebol brasileiro dos anos 80. É uma outra discussão. Agora, o ponto principal para quem tinha essa condição que o Vasco tinha 23, 24 anos atrás, e tem hoje, o que mantém o Vasco ainda com essa perspectiva de possibilidade de retomada... É o número de torcedores. Né? É a sua torcida... Quinta maior torcida do país, segunda maior do Rio de Janeiro. E está até hoje entre as 5 maiores do país. Sim. Isso aí mostra o tamanho da instituição. Exato. Porque talvez qualquer outra instituição no lugar do Vasco não tivesse sustentado isso esse tempo todo. Sim. É porque é o Vasco. E toda a sua história, toda a sua... Um hipotético 5º rebaixamento do Vasco, eu acho que não vai mudar tanto o cenário. Não vai mudar o cenário, não vai mudar. Não vai deixar de ser o 5º maior torcedor. Você acha que ele tá maluco? O Vasco vai continuar sendo um time ultra popular, com potencial grande. Sim, em algum momento, eu acho que o Vasco vai voltar a ser protagonista. Esse é que é esse outro então, ponto que é a discussão. Em que momento? Esse momento não vai existindo. Quando? Ele vai se continuar sendo ultra popular, continuar sendo gigante. Mas ele vai se distanciando. Ele vai se distanciando do grande Vasco da história. Isso. O Corinthians ficou em São Paulo 23 anos sem ser campeão. Mas não foi rebaixado. Não foi rebaixado. Até porque o Campeonato Brasileiro, nos moldes de verdade, é de 71 pra cá. Quando tem, antigamente, na época de Robertão, não tinha nem Taça Brasil, é uma Copa do Brasil. Tá? O Robertão não tinha descenso, rebaixamento. Foi ter a partir do Brasileiro de verdade, 71. Então o Corinthians ficou 23 anos e ele não se apequenou. Ao contrário, a torcida do Corinthians até cresceu. O Palmeiras ficou 17 anos na fila, sobretudo nos anos 80. Depois teve momentos difíceis, esse século caiu 2 vezes. O problema do Vasco fosse só não ter títulos. Palmeiras caiu 2... Tem cara que é mais novinho, acho que o Palmeiras hoje é soberano. O Palmeiras caiu 2 vezes pra segunda divisão. Sim. E teve pertinho de cair pra terceira vez em 2014. Vídeos. Isso é outro há 10 anos. Tá, mas renasceu Itaí. Eu acho que há saída. A saída, renasceu. Mas tá interrompendo o Bubu, tá borrifando. Porque eu tenho que seguir o programa. Que vocês fazem um roteiro aqui. Às vezes eu me sinto num hospício, cada um faz um programa paralelo. Mas que há saída, há. Mas assim, essa frase que há saída, ouve-se, ela é ouvida há muitos anos. E até agora, efetivamente, a saída não apareceu. Vídeos na tela para depois a gente mudar de assunto. E também tem uma imagem aqui que eu quero comentário de vocês. Vídeos. Fala, galera do F90. Rapaz, eu tenho uma dúvida. O time do Vasco, eles treinam por telepatia? Como é que é feito esse treinamento? Parece que os caras não se conhecem. Eu tô achando que cada um treina da sua casa, no sofá. Aí, ó. Deve ser por telefone. Daí fala, toquei a bola. Tô andando aqui, tô correndo. Porque os caras, parece que não se conhecem, cara. Como é que pode isso? O time de Vasco tá perdido. Tá horrível. Vou botar 20 pessoas lá naquela área lá. Nem entrar em frente à bola os caras estão entrando. Tá difícil esse Vasco aí, hein? Tá difícil, ó. A estrutura do Vasco é Série B, infelizmente, de novo. E galera, um abraço pra vocês. E aí, o Gerson conseguiu já o orelhão de volta. Manda um abraço pro Gerson, pro Paê e pro MC Fanfarrão aí. Essa galera aí que tá no orelhão aí. Fã de todos. Rapaz, acabou-se as fichas. Um abraço. Pela informação, o Gerson tá correndo atrás da caminhonete que levou o orelhão até hoje. Pedimos ao governo do Rio de Janeiro que coloque o orelhão o mais rápido possível no local. Botar na sua casa um orelhão? Pode.
Pode, se eu quiser comprar um orelhão, colocar no meu apartamento, por exemplo. Pode, só uma coisa, Bubu, antes da gente ir pro break, põe só a imagem do Álvaro Pacheco, porque se não colocar essa imagem, o Sandro vai estourar meu telefone aqui. Não para de falar. O Sandro aqui tá falando, ontem o Abel Ferreira ofereceu um vinho pro Álvaro Pacheco antes da... Olha lá. Vinho do Porto? Birner, só o Birner quer falar dessa cena pra gente ir pro break. O que você achou? Porque a torcida do Vasco ficou maluca. Não tinha percebido. Isso é no pré-jogo ou no pós-jogo? Pós-jogo. Então, eu acho que é uma gentileza. Sim, percebendo que sente a torcida, podia ter feito sem ninguém saber. Evitável. Eu não sei, eu tô com o Zé. Acho que não dá nada, na verdade. Acho que não tem problema. Ela não é condenável, ela é evitável. É da série pra quê? Se a gente fizesse esse exercício, todos nós, né? Obrigado, meu. Na vida, no dia a dia, se a gente fizesse isso antes de fazer qualquer coisa, pensar pra quê? Talvez a gente teria evitado muitas besteiras que a gente fez ao longo da vida, né? Sim. Então, assim, eu acho que não é condenável, mas é evitável. O Álvaro Pacheco, que é um cara muito simpático, inclusive, né? É um cara que chegou sorridente, animado, no papel dele. Está muito feliz pela oportunidade de estar no futebol brasileiro, no Vasco. Claramente, ele estudou muito o Vasco, pelo Wikipedia. Ele não estudou o Vasco pelo olhar do torcedor. Vou ter que ir pro Ele intervalo. não teve essa percepção, ele não conversou com pessoas para entender o que é juízo de valor para um vascaíno sofrido de tanto tempo e o que não é. Não, tem que ir pro intervalo. Não é irmão do palmeirense? Mas isso aí... do Palmeiras do Vasco... Intervalo. Qual é o título mais marcante da história do Vasco? Com o show do Estevão, o Palmeiras venceu a primeira em casa. Ô Zé, esse menino aí, ele é diferente. A gente viu os autores dos gols, né? Mas esse menino, ele consegue construir jogadas até... Olha a quantidade de gente, às vezes, na marcação, ele consegue criar, né, Zé? Individualmente, ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Ele é um jogador que você não sabe nunca o que ele vai fazer, né? Porque ele domina a bola com a perna esquerda, ó, e leva pro lado direito e domina com a perna direita, quer ver, ó? Daqui a pouco ele joga pra trás, ó, ele tem o gol. Ele é muito bom jogador mesmo. É natural, agora vem ganhando confiança, ganha confiança para desenvolver o seu futebol. Jogar no time do Palmeiras hoje é mais fácil para quem está subindo, né? E ainda mais quando você tem qualidade, porque o time do Palmeiras, todos os jogadores sabem as funções que precisam ser feitas, né? Ou cumpridas ao longo do jogo e em determinados momentos você tem que se adaptar. Então esse menino é muito bom jogador mesmo. Eu acho que vai ficar pouco tempo, eu não sei se já foi fechada a venda dele com Chelsea e tal. Mas eu acho que deu uma acalmada por causa do Luiz, né? Que saiu, né? O Luiz Guilherme. Mas logo ele vai sair, vai seguir o mesmo caminho caminho do Hendrick, mas é um menino que vem fazendo a diferença para o Palmeiras. Ô, Bubu, você acha que ele tem tamanho para assumir, por exemplo, o protagonismo do que era o Hendrick na linha ofensiva? O tamanho deles acho que é até parecido, né? A altura, né? Não sei exatamente qual é a altura, né? Não foi muito literal. Mas que a pergunta exigia. Também, né? Mas é o seguinte, eles têm características diferentes, né? Mas quem acompanha a base do Palmeiras, as informações que chegam de lá, e pra mim há muito tempo já, a melhor base do Brasil é do Palmeiras, todo mundo fala, o craque, o grande diferenciado é o Estevão, não é o Hendrick. Vamos lembrar quando pintou Neymar e Ganso, tinha muita discussão, muita gente achava que o Ganso era o grande jogador. Mas era. O Neymar era um grande coadjuvante, era um grande jogador. E tudo, não, mas o Ganso que é especial, é raro, tal. Então, a gente tem uma situação um pouco, talvez, parecida nesse caso. Quem acompanha esses garotos desde cedo, são precoces, são talentosos, tal, o futebol europeu também já acompanha, apontam o Estevão como superior na parte técnica. Porque o Hendrick, ele tem muito força, né? A arrancada, o poder de finalização, um chute forte, estrela, tal. E o Estevão é mais construtor, né? Então ele é um cara com o poder de desequilibrar os jogos de várias formas, né? Com drible. Acho que eu vi o Gustavo Gomes aqui no Bola da Vez falando do 1 contra 1, né? O X1, né? É o X1, né? 1 contra 1, mano a mano e tal. Muito bom, torcedor do Verdão. A expectativa é muito boa para os próximos dias no Palmeiras, né? Muitos jogadores chegando aí, reforços de peso, né? E a diretoria se alinhando aí às necessidades, aos anseios da torcida aí, por alguns jogadores que a torcida não quer ver mais. E dessa forma a diretoria está fazendo essa reformulação, né? Nada mais justo aí que atender, né, o pedido da torcida, né, que é o patrão, né? A torcida é que vai lá, assiste o jogo, né? Compra a camisa do time. E Leila Pereira está muito certa de fazer
essas negociações com novos jogadores. O Verdão tem jogo aí diante do Atlético Mineiro, pessoal, dia 17 agora. Tá confiante na vitória do Palmeiras? Deixa aqui seu feedback, seu palpite, né? E comente qual cidade vocês vão ver esse jogo para que eu mande aquele alô para todos vocês. Pessoal, o Dudu, né? No último jogo aí diante do Vasco, ele não entrou em campo aí devido aí ele próprio, né, se sentia inseguro. Falou com o Abel Ferreira que não seria o momento aí. E o Abel Ferreira acatou, né? Entendeu a situação e acredito que o Dudu possa entrar aí no próximo jogo diante do Galo, né? Pessoal, o Estevão aí foi aprovado nos exames aí, muita grana aí entrando para o Verdão, é muita grana mesmo, pessoal, mais de 300 milhões, é muito dinheiro, né, pessoal? Quase meio bilhão de bola na negociação, é um valor astronômico aí, que muda, né, gerações aí do jogador, né, pessoal? Já pensou, né? A pessoa não precisaria trabalhar mais nunca, né? Com um valor desse aí, só trabalhar em investimento aí. Mas os jogadores seguem, né? Tá recém começando sua carreira e desejam muito sucesso aí para o Estevão, né? Pessoal, o Verdão aí oficializou aí a negociação com o Maurício aí do Internacional, né? Vai ser logo apresentado aí a torcida, né? E vocês gostou dessa negociação? Deixa aqui seu feedback, sua participação. Pessoal, lembre que aqui a gente sempre traz as melhores informações para vocês. Então é relevante que vocês ativem o sininho, deixem seu like e se inscrevam no canal, pessoal. Logo estou de volta aí trazendo mais informações atualizadas do Palmeiras,